Ato das disposições transitórias. Artigo 1º. Fica criado o Conselho de Ciência e Tecnologia do Distrito Federal a ser integrado por representantes de entidades da sociedade civil e de órgãos governamentais envolvidos com a geração e aplicação do conhecimento científico e tecnológico e com as consequências e impactos delas resultantes, nos termos da lei. Parágrafo único. O Conselho de Ciência e Tecnologia do Distrito Federal formulará, acompanhará e avaliará o Plano de Ciência e Tecnologia do Distrito Federal. Artigo 2º. O Poder Executivo encaminhará à Câmara Legislativa no prazo de 120 dias, contados da publicação desta lei orgânica, projeto de lei que disporá sobre a organização, estruturação e funcionamento do sistema de controle interno do Distrito Federal, de forma a atender aos ditames dos artigos 77 e 80 desta lei orgânica e do artigo 74 da Constituição Federal. Parágrafo 1º. O sistema de controle interno compreende as funções de planejamento, orçamento, administração financeira, contabilidade, auditoria e patrimônio. Parágrafo 2º. As atribuições, competências e respectivas funções de confiança do sistema de controle interno serão exercidas preferencialmente por integrantes das carreiras funcionais correspondentes. Artigo 3º. O Poder Executivo, conforme disposto no artigo 37, inciso 18, da Constituição Federal, remeterá à Câmara Legislativa do Distrito Federal projeto de lei que disporá sobre a precedência da administração fazendária e de seus servidores fiscais em suas áreas de competência e jurisdição. Artigo 4º. No prazo de 60 dias a contar da publicação desta lei orgânica, o Tribunal de Contas do Distrito Federal remeterá à Câmara Legislativa projeto de lei que disporá sobre sua organização à vista das diretrizes estabelecidas nesta lei orgânica, assegurada entre os dois órgãos a isonomia prevista no artigo 39, parágrafo 1º, da Constituição Federal. Artigo 5º. A imprensa oficial e a imprensa dos demais órgãos da administração direta, indireta, autarquias e fundações do Distrito Federal, bem como a Câmara Legislativa, imprimirão o texto integral da lei orgânica para distribuição gratuita à população do Distrito Federal. Parágrafo único. A distribuição a que se refere este artigo será destinada a escolas, bibliotecas, sindicatos, igrejas e outras instituições representativas da comunidade. Artigo 6º. O Poder Executivo enviará à Câmara Legislativa, no prazo de 120 dias, a partir da promulgação desta lei orgânica, projeto de lei que disporá sobre a concessão das gratificações previstas no artigo 232, parágrafo 1º, que não poderão ser inferiores a: Inciso 1º. 12% para educadores, técnicos e auxiliares que atuem com alunos portadores de necessidades educativas especiais, em atendimento exclusivo, centro de ensino especial e sala de recursos, ou com portadores de deficiência mental leve, DML, portadores de deficiência mental moderada, DMM, portadores de deficiência da audição, DA, portadores de deficiência de visão, DV, superdotados, DS, bem como os que atendam crianças e adolescentes com problema de conduta ou de situação de risco e vulnerabilidade. Inciso 2º. 20% para educadores, técnicos e auxiliares que atuem em educação de crianças precoces ou autistas, ou ainda em regime itinerante. Inciso 3º. 25% para educadores, técnicos e auxiliares que atuem com portadores de deficiências graves, física, mental ou múltipla, ou em regime itinerante domiciliar. Artigo 7º. A regulamentação da autonomia relativa da Polícia Civil ocorrerá no prazo de 180 dias após a promulgação desta lei orgânica. Artigo 8º. O preenchimento das vagas de conselheiro do Tribunal de Contas do Distrito Federal e de Procurador-Geral do Ministério Público junto ao mesmo tribunal, obedecerá ao seguinte. Inciso 1º.
no preenchimento das vagas do Conselho do Tribunal de Contas do Distrito Federal, existentes ou que venham a ocorrer, será observado inicialmente o número de vagas destinadas à indicação da Câmara Legislativa, após o que será observada a proporcionalidade prevista no artigo 82, parágrafo 2º. Inciso 2º. O Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas será indicado, em lista tríplice, pelos integrantes da carreira, e nomeado pelo chefe do Poder Executivo, para mandato de 2 anos, permitida uma recondução. Parágrafo único. Lei complementar, a ser proposta no prazo de 60 dias da promulgação desta lei orgânica, por iniciativa do Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, estabelecerá a organização, as atribuições e o estatuto da instituição e disporá sobre a criação e extinção de seus cargos e serviços auxiliares, de provimento por concurso público de provas e títulos. Artigo 9º. Fica instituída junto à estrutura orgânica da Polícia Civil a carreira de apoio policial, com aproveitamento dos servidores administrativos concursados em exercício na instituição e quadro definido na forma da lei. Artigo 10. Compete ao Distrito Federal prestar assistência judiciária aos necessitados, por intermédio do Centro de Assistência Judiciária, enquanto não editada a Lei Complementar Federal que disponha sobre a Defensoria Pública do Distrito Federal, facultando a seus atuais ocupantes optar pelos serviços jurídicos das autarquias ou fundações. Parágrafo 1º. O exercício da competência do Centro de Assistência Judiciária é privativo dos integrantes da categoria de assistente jurídico do Distrito Federal. Parágrafo 2º. O diretor do Centro de Assistência Judiciária e os chefes de núcleo serão nomeados entre os integrantes da categoria funcional de assistente jurídico do Distrito Federal. Parágrafo 3º. Aplicam-se aos assistentes jurídicos do Distrito Federal os mesmos direitos, deveres, garantias e vencimentos dos procuradores do Distrito Federal. Parágrafo 4º. A escolha do diretor-geral do Centro de Assistência Judiciária, na forma do parágrafo 2º, deverá recair sobre integrante da carreira maior de 35 anos, a partir de lista tríplice formada pelos integrantes da carreira, para mandato de 2 anos, permitida uma recondução. Parágrafo 5º. Ao Centro de Assistência Judiciária são asseguradas a autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária, dentro dos limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, nos termos do artigo 134, parágrafo 2º, da Constituição Federal. Artigo 11. O Poder Executivo expedirá decreto no prazo de 90 dias a contar da promulgação da Lei Orgânica, com a consolidação da legislação vigente, relativa a cada um dos tributos, repetindo a providência, nos anos subsequentes, até o dia 31 de janeiro de cada ano. Artigo 12. O Poder Executivo, no prazo de 180 dias da promulgação desta lei orgânica, submeterá à apreciação e deliberação do Poder Legislativo o projeto do Código Tributário do Distrito Federal. Parágrafo 1º. O Poder Executivo do Distrito Federal reavaliará as isenções, benefícios e incentivos fiscais em vigor e proporá ao Poder Legislativo as medidas cabíveis. Parágrafo 2º. Após 6 anos da promulgação desta lei orgânica, as isenções, os benefícios e incentivos fiscais que não forem confirmados por lei considerar-se-ão revogados. Artigo 13. Até a promulgação da lei complementar referida no artigo 169 da Constituição Federal, o Distrito Federal não poderá despender com pessoal mais do que 65% do valor das respectivas receitas correntes. Parágrafo único. Quando a despesa de pessoal exceder o limite previsto no caput deste artigo, deverá retornar àquele limite, reduzindo-se o percentual excedente à razão de 1/5 por ano, na forma do artigo 38 do Ato das Disposições Transitórias da Constituição Federal. Artigo 14.
Os fundos existentes na data da promulgação desta lei orgânica extinguir-se-ão no prazo de 3 anos, caso não sejam ratificados pela Câmara Legislativa. Artigo 15. Para o recebimento de recursos públicos, a partir da promulgação desta lei orgânica, as entidades beneficentes serão submetidas a reexame e recadastramento para verificação de sua condição de utilidade pública ou benemerência, conforme a lei. Parágrafo único. O Poder Executivo manterá sistema de controle integrado, com vistas a identificar a situação de inadimplência de toda e qualquer entidade beneficiária de recursos públicos sob qualquer título ou forma. Artigo 16. É assegurado o exercício cumulativo de 2 cargos ou empregos, privativos de profissionais de saúde, que estivessem sendo exercidos na administração pública direta, indireta ou fundacional do Distrito Federal, na data da promulgação da Constituição Federal. Parágrafo único. Excetuam-se das disposições do caput os cargos privativos de médico, nos termos do estabelecido no artigo 37, inciso 16, c, da Constituição Federal. Artigo 17. Fica criado o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Distrito Federal, IPASF, cujos beneficiários são os servidores da administração pública direta, indireta e fundacional, bem como os empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista do Distrito Federal. Parágrafo 1º. A regulamentação da estrutura, funcionamento e atribuições do órgão de que trata o caput será fixada no prazo de até 60 dias da promulgação da lei orgânica. Parágrafo 2º. É vedada ao poder público a criação ou manutenção, com recursos públicos, de carteiras especiais de previdência social destinadas aos ocupantes de cargos eletivos. Parágrafo 3º. É facultado aos deputados distritais vincular-se à Previdência do Distrito Federal. Artigo 18. Compete ao Poder Público criar o Conselho de Assistência Social do Distrito Federal e o Conselho Regional de Assistência Social, na forma da lei. Parágrafo 1º. O Conselho de Assistência Social do Distrito Federal, de caráter permanente e autônomo, terá competência normativa e deliberativa na formulação da política do setor. Parágrafo 2º. O conselho referido no parágrafo anterior será composto paritariamente por representantes de: Inciso 1º. Usuários da assistência social. Inciso 2º. Trabalhadores da área de assistência social. Inciso 3º. Entidades não governamentais prestadoras de serviços assistenciais sem fins lucrativos. Inciso 4º. Entidades governamentais de assistência social. Parágrafo 3º. O Conselho Regional de Assistência Social subsidiará o Conselho de Assistência Social na definição de políticas e programas da área de assistência social do Distrito Federal no âmbito das regiões administrativas, bem como fiscalizará as ações e aplicação de recursos financeiros. Parágrafo 4º. O Conselho referido no parágrafo anterior será composto paritariamente por representantes de: Inciso 1º. Usuários da assistência social. Inciso 2º. Trabalhadores da área de assistência social. Inciso 3º. Entidades não governamentais de assistência social. Artigo 19. Fica criado o Conselho de Educação Física, Desporto e Lazer do Distrito Federal, com estrutura e composição definidas em lei, baseadas no critério da representatividade, responsável pelo planejamento, normatização, fiscalização e coordenação da educação física, desporto e lazer no Distrito Federal. Artigo 20. A lei disporá sobre a criação e regulamentação do Conselho de Defesa do Consumidor do Distrito Federal. Artigo 21.
A lei disporá sobre a criação e regulamentação do Conselho de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal. Artigo 22. Fica criado o Conselho do Idoso do Distrito Federal, encarregado de formular diretrizes, promover políticas para a terceira idade e implementá-las, na forma da lei. Artigo 23. Fica criado o Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência do Distrito Federal, encarregado de formular diretrizes e promover políticas para o setor. Artigo 24. A lei disporá sobre a criação e funcionamento do Conselho de Defesa dos Direitos do Negro do Distrito Federal. Artigo 25. A lei disporá sobre a criação e regulamentação do Conselho de Direitos da Mulher do Distrito Federal. Artigo 26. O poder público, com a participação dos órgãos representativos da comunidade, promoverá o zoneamento ecológico e econômico do território do Distrito Federal no prazo de 24 meses da promulgação desta lei orgânica. Parágrafo único. A aprovação e modificações do zoneamento ecológico e econômico do Distrito Federal devem ser objeto de lei ordinária. Artigo 27. Fica criado o Conselho de Meio Ambiente do Distrito Federal, de composição paritária, do qual participarão os representantes do poder público, de entidades não governamentais relacionadas com a questão ambiental e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Artigo 28. O poder público criará o Conselho de Transportes do Distrito Federal, destinado a promover a gestão democrática do sistema de transporte, com atribuições definidas em lei. Artigo 29. O ocupante de imóvel rural público do Distrito Federal, de área não superior a 25 hectares, que na data da promulgação desta lei orgânica tenha moradia efetiva comprovada e produção agrícola no local durante 5 anos ininterruptos, poderá requerer título de concessão de uso, desde que: Inciso 1º. Não seja proprietário, arrendatário ou concessionário de imóvel rural. Inciso 2º. Tenha na agropecuária sua única atividade. Inciso 3º. A área ocupada não seja de relevante interesse ecológico. Parágrafo único. É garantido o reassentamento em outra área rural às pessoas referidas no caput, quando ocupantes de área de relevante interesse ecológico. Artigo 30. Serão revistos, no prazo máximo de 1 ano de promulgação desta lei orgânica, os atuais contratos de concessão de uso, de arrendamento e demais contratos de transferência de posse de terras urbanas e rurais. Parágrafo 1º. Nos casos de rescisão de contrato de concessão de uso ou arrendamento pela parte concedente, o concessionário fará jus à indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias, constantes no plano de utilização. Parágrafo 2º. As terras rurais retomadas pelo governo do Distrito Federal serão destinadas a assentamento de micro, pequenos e médios produtores e trabalhadores rurais ou à preservação ambiental, nos termos da lei. Artigo 31. O Poder Executivo encaminhará à Câmara Legislativa, no prazo máximo de 180 dias da promulgação desta lei orgânica, projeto de lei complementar relativo ao Plano Diretor de Ordenamento Territorial, que poderá ser revisto na primeira sessão legislativa da legislatura subsequente, contando-se, a partir de então, os prazos de que trata o título 7º, capítulo 2º, seção inciso 1º. Parágrafo único. O Plano Diretor de Ordenamento Territorial a que se refere o caput tomará por base o Plano Diretor em vigência na data de promulgação desta lei orgânica. Artigo 32. Os loteamentos localizados em zonas rurais, urbanas e de expansão urbana realizados sem autorização e registro competentes deverão ser objeto de regularização ou desconstituição, após análise realizada nos termos da legislação federal e distrital aplicável. Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo,
Os coeficientes básicos de aproveitamento das áreas de regularização serão definidos no Plano Diretor de Ordenamento Territorial. Artigo 33. Fica reservado, para a construção do prédio definitivo da Câmara Legislativa do Distrito Federal, o terreno em forma de trapézio, com área aproximada de 60.000 metros quadrados, situado no eixo monumental, com os seguintes limites e confrontações. Inciso 1. Ao norte, com a via N1, oeste. Inciso 2. Ao sul, com a via S1, oeste. Inciso 3. A oeste, com a Praça do Buriti. Inciso 4. A leste, com uma linha imaginária paralela à confrontação oeste distante desta 260 metros. Artigo 34. O Poder Executivo, no prazo de 90 dias da promulgação da Lei Orgânica, encaminhará à Câmara Legislativa projeto de lei que disporá sobre o regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas. Artigo 35. A lei criará o Sistema Integrado de Ensino, Educação e Extensão Rural, SIM, Rural, órgão vinculado à Secretaria de Educação do Distrito Federal, e estabelecerá sua estrutura e objetivos. Artigo 36. A lei instituirá a Universidade Regional do Planalto, Uniplan, órgão vinculado à Secretaria de Educação do Distrito Federal, e estabelecerá sua estrutura e objetivos. Artigo 37. O poder público identificará as áreas para o ajuizamento de ações discriminatórias e divisórias, com vistas a separar as terras públicas das particulares, mantendo o cadastro atualizado das áreas públicas, das particulares e das áreas públicas que ainda estejam em comum com terceiros, disponibilizando-o consulta pública. Artigo 38. Para efeito do disposto no artigo 243, o Poder Executivo enviará para apreciação da Câmara Legislativa o Plano de Educação do Distrito Federal para o biênio de 1993 a 1995, no prazo de 180 dias da promulgação desta lei orgânica. Artigo 39. Será instituído por lei o Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal, assegurada a participação de entidades representativas no estudo e encaminhamento dos programas, planos e projetos de sua competência. Artigo 40. O Poder Executivo enviará no prazo de 90 dias, após a promulgação da Lei Orgânica, lei complementar dispondo sobre a organização da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, que estabelecerá a unificação do sistema jurídico do Distrito Federal. Artigo 41. Até que se atinja o limite máximo e a relação de valores entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos, previstas no artigo 19, inciso 10, é vedada a redução de salários que implique a supressão das vantagens de caráter individual adquiridas em razão de tempo de serviço. Parágrafo único. Atingido o limite referido no caput, a redução a aplicar-se-á, independentemente da natureza das vantagens auferidas pelo servidor. Artigo 42. A Câmara Legislativa do Distrito Federal, no prazo de 180 dias da promulgação desta lei orgânica, elaborará a lei de que trata o artigo 221, parágrafo 3º. Artigo 43. A revisão desta lei orgânica será realizada logo após a revisão da Constituição Federal. Artigo 44. Até que seja regulamentado o artigo 7º, inciso 11, da Constituição Federal, os incentivos e benefícios referidos no artigo 172 serão concedidos em caráter prioritário às empresas que, mediante acordo com seus empregados, estabeleçam a participação deles em seus resultados. Artigo 45. Para a erradicação do analfabetismo, em cumprimento ao que dispõe o artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e o artigo 352 desta Lei Orgânica, o Poder Público do Distrito Federal. Inciso 1º.
destinará, nos cursos de formação de magistério para o ensino fundamental, mínimo de 30% de carga horária do estágio supervisionado para monitoria a turmas de alfabetização de jovens e adultos, reconhecida sua validade curricular. Inciso 2º. Reconhecerá como aproveitamento de estudos atividades de alunos do ensino médio que participem de programa de alfabetização de jovens e adultos. Inciso 3º. Promoverá por intermédio da Secretaria de Educação do Distrito Federal, com a colaboração de instituições públicas e entidades civis. Alínea A. A oferta intensiva de cursos de formação de alfabetizadores de jovens e adultos. Alínea B. A reciclagem de professores que atuam no ensino fundamental e na alfabetização de jovens e adultos. Alínea C. A elaboração de material didático adequado ao ensino fundamental e à alfabetização de jovens e adultos. Alínea D. A realização de projetos de pesquisa voltados para a solução de problemas ligados à alfabetização de jovens e adultos. Inciso 4º. Envidará todos os esforços para erradicar o analfabetismo entre os servidores públicos do Distrito Federal no prazo de 2 anos, incluída a destinação de 2 horas de sua jornada de trabalho para esse fim, sem prejuízo dos direitos e garantias estatutárias. Inciso 5º. Assegurará que, durante o período estipulado para erradicação do analfabetismo no Distrito Federal, os meios de comunicação social pertencentes ao Distrito Federal veiculem anúncios, mensagens e avisos diários de apoio à alfabetização de jovens e adultos, bem como destinem 30 minutos por semana para emissão de programa com o mesmo fim. Artigo 46. Revogado. Parágrafo 1º. Revogado. Parágrafo 2º. O benefício estabelecido no parágrafo 1º estende-se aos professores da Fundação Educacional do Distrito Federal da tabela de pessoal regido pela Consolidação das Leis do Trabalho e aposentado anteriormente à Lei nº 119, de 16 de agosto de 1990, mediante complementação dos proventos da aposentadoria, garantida pelo Governo do Distrito Federal aos regidos pelo regime jurídico único. Parágrafo 3º. O Poder Executivo, no prazo de 90 dias da promulgação da Lei Orgânica, regulamentará o disposto neste artigo. Artigo 47. O Poder Público implantará, no prazo de 3 anos da promulgação da Lei Orgânica, sistema de creche para atendimento a filhos de servidores da administração direta, indireta e fundacional. Parágrafo único. As unidades de creche existentes nas entidades mencionadas no caput passarão a integrar os órgãos a que estão vinculados os servidores beneficiários. Artigo 48. O Poder Executivo deverá realizar, no prazo de 60 dias da promulgação da Lei Orgânica, estudos sobre os mecanismos de financiamento do setor público, incluídas transferências vinculadas ao produto da arrecadação federal, bem como outras transferências negociadas. Parágrafo 1º. O resultado do estudo referido no caput deverá ser publicado, destacadas as vantagens e desvantagens do Distrito Federal no atual sistema tributário nacional. Parágrafo 2º. O Governo do Distrito Federal, com base no estudo realizado, poderá propor ao Governo Federal revisão dos critérios de distribuição do Fundo de Participação dos Estados e do Fundo de Participação dos Municípios. Artigo 49. O Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana do Distrito Federal será criado por lei, com finalidade de: Inciso 1º. Investigar violações a direitos humanos no Distrito Federal. Inciso 2º. Encaminhar denúncias a quem de direito. Inciso 3º. Propor soluções. Artigo 50. O disposto no artigo 221, parágrafo 2º e 3º, da Lei Orgânica será implantado no prazo máximo de 10 anos de sua promulgação.
Parágrafo único. A implantação gradativa das medidas a que se refere o caput constará obrigatoriamente do Plano de Educação do Distrito Federal. Artigo 50-A. O disposto no artigo 221, parágrafo 1º, deve ser implementado progressivamente, até 2016, nos termos do Plano de Educação do Distrito Federal e do Plano Nacional de Educação, com apoio técnico e financeiro da União. Artigo 51. Revogado. Artigo 52. O Poder Executivo enviará no prazo de 180 dias da promulgação desta lei orgânica projeto de lei que criará o Conselho Superior de Segurança Pública. Artigo 53. Revogado. Artigo 54. Será criada, no prazo de 120 dias da promulgação desta lei orgânica, comissão composta de membros dos poderes executivo e legislativo do Distrito Federal, para reestudar a área geográfica do quadrilátero definido pela Comissão Cruz, com vistas à possível ampliação da base territorial do Distrito Federal. Artigo 55. Fica criado, nos termos da Constituição Federal, o Sistema de Radiodifusão Comunitária do Distrito Federal, sistema público diverso do privado e do estatal, e complementar a estes, sem fins lucrativos, segundo o princípio consagrado pela Constituição Federal, sob controle social e gestão democratizada, formado por emissoras de rádio e televisão de baixa potência, para uso educativo, cultural e comunitário. Artigo 56. Até aprovação da Lei de Uso e Ocupação do Solo, o governador do Distrito Federal poderá enviar, precedido de participação popular, projeto de lei complementar específica que estabeleça uso e ocupação de solo ainda não fixados para determinada área, com os respectivos índices urbanísticos. Parágrafo único. A alteração dos índices urbanísticos, bem como a alteração de uso e desafetação de área, até aprovação da Lei de Uso e Ocupação do Solo, poderá ser efetivada por leis complementares específicas de iniciativa do governador, motivadas por situação de relevante interesse público e precedidas da participação popular e de estudos técnicos que avaliem o impacto da alteração, aprovados pelo órgão competente do Distrito Federal. Artigo 57. O Poder Executivo encaminhará à Câmara Legislativa do Distrito Federal proposta de revisão e adaptação do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal ao disposto nesta lei orgânica, bem como de elaboração e atualização da Lei de Uso e Ocupação do Solo e dos Planos de Desenvolvimento Local. Artigo 58. O disposto no inciso 2º do artigo 131 não se aplica às leis publicadas em 2006 cujos projetos tenham sido apreciados pela Câmara Legislativa do Distrito Federal em 2005. Artigo 59. Os planos diretores locais vigentes serão mantidos e incorporados, no que for pertinente, ao Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal, a Lei de Uso e Ocupação do Solo e os Planos de Desenvolvimento Local. Parágrafo único. Os índices urbanísticos e usos que fazem parte dos planos diretores locais vigentes só poderão ser alterados mediante nova consulta pública à sociedade e aprovação por meio de lei complementar.